Não é uma pergunta fácil, né, Gustavo? É uma pessoa preparada para atuar? Passa a influenciar o seu papel no exercício do cargo público. Um político formado em administração pública, ele será um político mais capacitado. Que política pode alavancar o desenvolvimento local? Olá para você que me acompanhou até aqui nesta série de entrevistas, obrigado pela companhia e hoje uma entrevista especial. Eu convidei aqui o coordenador do curso de Administração Pública da Unicamp, o Oswaldo Gonçalves Júnior. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, professor. Eu que agradeço, boa noite. A ideia dessa entrevista é justamente contribuir com o eleitor que tem trabalho aí até o dia da eleição. Então a gente pode começar, vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, acho que é a pergunta dourada, né? Qual é o melhor candidato e quais as características que um bom prefeito reúne? Não é uma pergunta fácil, né, Gustavo? Porque a política é algo que, recheado de variáveis e recheado de complexidade, né? Então, parte-se na perspectiva democrática que o que pode me agradar não necessariamente pode agradar você, né? Então a gente, numa única definição, definir o que é o bom político, o bom prefeito, o bom deputado, o bom senador, é algo bastante difícil. Agora, se nós pensarmos, né, em termos de coletividade, a gente pode ter alguns parâmetros de um bom candidato, como que um bom candidato, né, poderia agradar ou poderia fazer o bem comum, o bem público para a maior parte de pessoas de um coletivo, de uma sociedade, né? Então aí nós teríamos que nos fiar em uma série de elementos, né, que nos ajudassem a clarear isso, né? A questão é que eu acredito que seja o complicador desse processo, né, que a gente tem toda uma dimensão que é muito ligada à racionalidade, né? E que hoje há instrumentos que auxiliam no eleitor para compreender ou para tornar mais objetiva a sua escolha, né? Que identificam o passado, o histórico do político, né? A sua formação, né? A sua atuação, se ele é um político visando uma reeleição, por exemplo. Mas há toda uma outra dimensão que ela é repleta de subjetividades, né? Que vai mais na linha de valores, de crenças, né, até que cai numa esfera da moral, né? Então, como você casar essas duas dimensões que é problemático, né? Se a gente fosse se pautar pelos valores mais republicanos, democráticos, visando o bem público, a gente deveria estar muito mais ligado a essa primeira dimensão, né? Mais ligado aos aspectos objetivos, concretos, racionais, no sentido de que isso implica mais, né, em desdobramentos para o bem público do que aquela segunda dimensão mais ligada à subjetividade, né? Mas de qualquer forma não é uma resposta simples, nem há uma resposta única, acredito eu, para a sua pergunta, né? Se você puder até especificar melhor, eu posso talvez até... De forma geral, até para dar uma ajuda direta ao eleitor, quais características ele deve observar na hora dessa escolha? Claro. Ele tem que pensar em quê? Nele, na cidade, no bem comum? Qual que é a ótica que se deve ter diante de uma eleição? Certo, muito bem. Vivendo numa coletividade, eu acredito que tenha que pensar no bem comum, né? Agora, veja como isso é interessante também, porque para que a gente escolha bem uma pessoa, é necessário que nós nos coloquemos dentro de uma coletividade, né? E nos coloquemos de uma forma mais ativa no sentido de conhecer a coletividade, né? Porque às vezes a gente espera que o político saiba o que é necessário para o bem da nossa coletividade, mas nós mesmos conhecemos pouco, né? Sim. Ou porque não participamos, não nos integramos, né? Então, eu acho que também um bom exercício de escolha é você participar, você identificar os problemas, né? Porque a partir daí você consegue perceber como que uma pessoa está percebendo aqueles problemas que afligem você, os seus vizinhos, ao seu bairro, né? A despeito dessa questão mais de se situar na realidade, eu acredito que
bons aspectos para se conhecer, né, são esses aspectos mais objetivos, né, quer dizer, o histórico da pessoa, né, qual que é o passado dela, o que ela fez até então, né, o conhecimento em si, né, a formação dela. Bom, ela é uma pessoa preparada para atuar, porque um dos problemas maiores que a gente vivencia nessa nossa lógica eleitoral é que as pessoas, durante as campanhas, elas prometem muito e elas fazem promessas muitas vezes descoladas da realidade, né? Então a pessoa fala, eu vou acabar com o desemprego. Bom, é algo muito ambicioso. É possível acabar com o desemprego plenamente? E se você se acha capaz a ponto de prometer isso, como você vai fazer? Então o eleitor procurar identificar como o político vai conseguir fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer, não apenas acreditar naquilo que ele está dizendo que vai fazer, né? Mas se a forma que ele iria fazer isso é coerente. Exatamente, exatamente. Eu acho que muito mais que mostrar um resultado almejado, eu acho que ele mostrar o como ele vai conseguir esse resultado, né? Um assunto recorrente aqui, professor, em todas as entrevistas, a maior parte dos candidatos falou sobre religiosidade e do papel que a religiosidade tem na vida deles. Inclusive, isso parece, ao meu ver, balizar várias opiniões a respeito dos temas que a gente abordou aqui. Esses políticos, um deles será eleito para prefeito e ele vai governar em um estado dito laico. Como que o eleitor deve refletir a respeito disso? O Estado é laico, mas vai ser governado por um político com religião e que possivelmente vai tomar decisões baseadas nessa fé. Existe como medir essa influência da fé na gestão de um político e como que o eleitor deve pensar a respeito? Sim, esse é um tema muito atual, né? Eu acredito que isso deva ser, em primeiro lugar, falado, né? Eu acho que existe um certo tabu de que se questione isso, né? Como você bem lembrou, nós vivemos num Estado laico, definido constitucionalmente assim, e essa laicidade do Estado deve ser exercitada, né? Não como um problema, mas como uma regra visando o bem público, né? Quer dizer, nesse sentido, assim, não há nenhum impedimento que tanto candidatos, prefeitos, vereadores, deputados, presidentes tenham religião. Isso é absolutamente possível, normal. Mas deveria ser individual. Exato. A questão é quando você, no plano pessoal, isso que é uma característica sua do plano pessoal, passa a influenciar o seu papel no exercício do cargo público, né? Eu acho que isso torna-se problemático num país que tem uma pluralidade religiosa, uma diversidade cultural e que torna-se mais problemático ainda se você for adepto de determinada religião e essa religião pautar a sua prática pública, você quase que em consequência pode não tratar as pessoas de maneira igualitária como pressupõe o exercício do cargo público, né? Influenciado justamente por sua crença, né? Então isso se torna problemático, né? Então eu acredito que para o eleitor que tem a sua religião e que eventualmente até pode votar num candidato de outra religião, né? Que seria super saudável no sentido se essa religião for mantida no plano pessoal, né? Mas eu acredito que para o eleitor se precaver, eu acho que ele deve avaliar o quanto o postulante ao cargo público faz essa distinção de forma transparente, né, republicana, uma separação clara entre o público e o privado, né, que esse é o grande problema das práticas em geral no Brasil, né, que você não separa o plano público do plano privado, né, e mais do que isso, né, eu acho que essa presunção de que a pessoa é praticante de uma religião, ela é uma pessoa em decorrência honesta, infelizmente isso no Brasil caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que não é assim, né? Então eu acho que mais do que nunca os eleitores devem ter essa clareza também de discernir que ter uma religião necessariamente implica em honestidade, né? O senhor já comentou aqui que é importante, um dos itens, digamos assim, a se observar é justamente a formação dos candidatos. O senhor é coordenador do curso de Administração Pública da Unicamp. Vamos imaginar que o senhor seja completamente imparcial a partir de agora. O senhor acredita que todos os candidatos ou todas as pessoas que têm pretensão de se meter em política devem ser formadas em administração pública, por exemplo?
Não, eu acredito que não necessariamente. Eu acredito que o curso de administração pública é um ótimo curso para te oferecer uma visão mais analítica, mais crítica, mais complexa, né, sobre o funcionamento da máquina pública, sobre o funcionamento do Estado, sobre as diversas instituições sociais, sobre a sociedade como um todo, né, mas ela não necessariamente forma políticos, né. Eu acredito que um político formado em administração pública, ele será um político mais capacitado, né. Mas que também não o livra de algum ilícito. Claro, né, a dimensão ética, ela acompanha, né, essa formação, como em qualquer carreira profissional, né, você ter uma boa formação acadêmica não te exclui, não te desobriga a pensar na dimensão ética, que é muito maior, né, em termos de comprometimento social, né? Não só, a gente pensa muito na questão ética sobre a ótica do delito, né? Mas a dimensão ética, ela implica também em você ter uma postura social, um comportamento social, um pensamento social, né? De transformação numa sociedade como a nossa, extremamente desigual, né? Então, que obriga você a ter uma postura até mais ativa frente aos problemas da sociedade, né? Mas voltando à pergunta original, eu acredito que paralela à formação acadêmica desejável, né? Eu acho que para você ser um bom profissional em qualquer área, eu acho que tem um conhecimento prático, né? Eu acredito que existam muito bons políticos que não necessariamente fizeram, obviamente, curso de administração pública, fizeram outras carreiras, ou às vezes não fizeram, né, um curso superior, e que até pela vivência, pela experiência, pela sensibilidade social, pelo conhecimento do país, né, acabam desempenhando um bom papel público, né? Vamos avançar então. Agora uma pergunta sobre gestão do dinheiro público. Certo. O que o prefeito próximo deve levar em consideração e como que o eleitor também avalia isso? Qual que é o cuidado? Existe algum mandamento, digamos assim, na administração pública quando se trata do dinheiro público? Sim. Existe todo um regramento legal, né, de como fazer uso do dinheiro público. Um desses regramentos mais estruturantes é a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, né, que determina limites para o gasto público, etc. e tal. Então, assim, existe um arcabouço legal que orienta a prática, né, do uso do dinheiro público. Mas eu acredito que, para além dessa orientação legal, existe muita subjetividade, né? E aí que entra o problema, né? Bom, então, que é como a gente gere um orçamento doméstico, por exemplo. Bom, como que eu uso o dinheiro da minha casa? Então, eu pego todo o dinheiro e compro um carro zero, ou eu pego esse dinheiro e invisto na educação dos meus filhos, eu invisto numa boa alimentação, eu reformo o telhado da minha casa, né? Quer dizer, o que você prioriza dentro de um governo, né? Então, eu acredito que essa é uma discussão substantiva, necessária e importante, né? Que tem tudo a ver com os programas de governo, né? Ou seja, o que cada candidato, cada partido prioriza em termos de uso do recurso público. E é justamente esse ponto do uso substantivo do dinheiro que os eleitores podem estar mais atentos e devem estar mais atentos no sentido de cobrarem, até de buscarem participar junto ao poder público municipal, pensando no caso aqui, por exemplo, da Prefeitura de Limeira, e muitas vezes pressionando por espaços, né? A gente tem experiências inúmeras no Brasil, por exemplo, de orçamento participativo, em que a população participa das decisões relativas à parte do uso dos recursos públicos, né? Então, exercícios democráticos como esse no uso dos recursos são muito importantes no sentido de definir prioridades, né? De sensibilizar os prefeitos também, os governantes, os vereadores do que é importante, né? Porque a nossa cultura política, infelizmente, a gente vê que muitas vezes os municípios, às vezes até pobres, acabam investindo em áreas que você fala, não é possível que foi investido dinheiro nisso, né? Sendo que todo um amplo rol de demandas sociais básicas, cruciais, como saúde, educação, saneamento básico, são deixadas em descoberto, né? Ou às vezes até usos estratégicos, né? Quer dizer, que política pode alavancar o desenvolvimento local?
né? Pensar sobre essa ótica, ok, não é uma política emergencial do agora, mas, bom, no médio e longo prazo, que política vai fazer com que nosso município atraia mais investimentos, por exemplo, né? Então, eu acredito que essa questão ela seja crucial e ela passa por uma necessária apropriação, né, da população para que não só porque, voltando àquela questão, né, a gente pensa sempre do lado do ilícito, mas para além do ilícito existe muitas nuances, né, que precisam ser mediadas e precisam ser trabalhadas e se isso for trabalhado com participação, com transparência, eu acho que a chance de dar certo aumenta. Né? Professor, vamos trazer para o momento atual tudo o que aconteceu no país e vamos nos concentrar nas manifestações nas ruas e um aparente interesse político maior da sociedade. O senhor acredita que nas próximas eleições, já municipais, esse movimento, digamos assim, ou esse incômodo dos eleitores vai se manifestar como uma repulsa ou um impulso às urnas? Essa questão é muito interessante, né, Gustavo, porque a gente vive uma cultura política em nosso país que é extremamente, eu diria quase que bipolar, né? Porque você, ao mesmo tempo que passa um período em que as pessoas demonstram muita desilusão, muita revolta, dizendo, nenhum político presta, política é tudo igual, etc. tal, aí chega nesse momento, nesse exato momento que a gente está agora, né, mês de setembro de 2016, os carros, por exemplo, já começam a ficar todos tomados por adesivos de políticos, você começa a ouvir sons altos de carros particulares promovendo políticos, aí você fala, bom, mas não eram essas mesmas pessoas que até um mês atrás estavam dizendo que todo político não presta, que política não é uma coisa legal e que agora já estão engajadas fazendo campanha de candidatos? Então a gente vive essa bipolaridade, né? Então eu não acredito que as pessoas terão uma repulsa às urnas, né? Eu acredito que por conta de uma cultura política um pouco perniciosa que nós vivemos, um pouco para não ser muito pessimista, né? Eu acredito que as pessoas, em geral, a gente tem vivenciado uma certa superficialidade, né, na política, no sentido de que vira uma coisa meio reality show, né? Você não se aprofunda, você não conecta aquela sua crítica de 3 meses atrás com o momento que você está vivendo agora e as motivações mudam. Bom, mas agora eu conheço uma pessoa que é o meu vizinho que saiu como candidato, então agora eu vou apoiá-lo, né? Mas eu acho que sempre num certo nível da superficialidade, o que é muito negativo, né? Porque o ideal seria o quê? Uma participação menos cheia de paixão, mais tranquila durante o tempo inteiro, em que você procura se apropriar da política, procura praticar a política, procura conhecer a política. E que você tem tranquilidade para decidir. Que tem tranquilidade e que esse momento da eleição seria mais um momento, né? E que as pessoas, as lideranças, as candidaturas surgissem com mais naturalidade, não surgissem de uma certa geração espontânea, brotadas a partir de uma certa artificialidade do marketing, né? E que torna tudo, eu acredito que essa pessoa, talvez que esteja fazendo campanha hoje de novo, com adesivo no carro, com som alto, daqui a 3 meses ela volte a falar que político não presta, né? Então eu acredito que seria necessário uma outra forma de apropriação da política, né? Isso é um movimento muito mais complexo, né? Eu acho que isso se liga à educação política, à questão de cidadania, eu acho que passa até por essa discussão de escola sem partido, né, que está na pauta do dia aí, no sentido de que eu acho que a gente tinha que ter um movimento inverso à escola sem partido, né? A gente precisa de uma escola que fale de política, né? Não uma política doutrinária, né, no sentido de puxar a sardinha para o meu lado, mas que eduque para a política. Que eduque para a política, exatamente. Que eduque para a política e desde muito cedo. E que faça a política, mais do que educar para a política, que faça a política dentro da escola no sentido de agremiações, de construção de projetos coletivos, de prática mesmo da política, né? Nós não somos acostumados a praticar a política, né? Depois querem que a gente seja um bom eleitor, que a gente vote bem, que a gente escolha ótimos candidatos. Nós somos totalmente despreparados para isso ao longo da nossa trajetória, né? Essa que é a verdade.
E a gente é pego de supetão na vida adulta, final da adolescência, para, bom, agora escolha o presidente. Bom, peraí, mas eu nunca fiz isso ao longo da minha vida, como que agora eu vou fazer isso bem, né? Então, é isso, eu acho que as pessoas não terão essa repulsa nas próximas eleições, né? Por esse processo que eu vejo dessa forma. Né? Ok, a última pergunta pode ser considerada mais um puxão de orelha ao eleitor. Se configura uma obrigação após o resultado das eleições, o eleitor também acompanhar e avaliar o desempenho do candidato que escolheu? É uma função do eleitor ou ele deveria fazer isso para ajudar, digamos assim, o legislativo, ou não é por aí? É uma obrigação atuar, acompanhar e realmente avaliar o desempenho de cada um? Não, eu acho que é fundamental, né? Faz parte, novamente, dessa visão mais orgânica da política nas nossas vidas, no sentido de que também você não apenas vota, vira as costas, bom, agora daqui a 4 anos eu vejo de novo o que eu faço, né? Agora, existe... eu estou sendo aqui um pouco crítico com os eleitores e comigo mesmo, eu me coloco nesse balaio, né? Sou brasileiro e não estou falando do outro sem falar de mim mesmo, né? Agora, eu acho que mesmo para além desta, vamos dizer, visão ideal, né? Então deveria acompanhar, seria muito bom, seria bom participar de outra forma. E ainda que existam instrumentos, né, para isso, bom, você tem lá o plano de governo de um determinado partido, que ele registra lá, né, no tribunal eleitoral, e que te permite ver o plano registrado, e depois se esse plano é cumprido ou não. Mas ainda existem poucos mecanismos de accountability, né, que nós chamamos, quer dizer, é aquela forma de você realmente acompanhar o desempenho e depois cobrar com uma efetividade, né? A transparência ainda não é tão transparente. E além da transparência você tem um mecanismo de uma palavra forte, mas que é usado quando se fala em accountability, que é punição, né? Bom, ou sanção. Vamos usar a palavra sanção. Qual a sanção que o político que não cumpriu aquilo que ele prometeu está sujeito? Muito pouca, né? Porque desde 2010, se eu não me engano, existe uma lei que obriga os partidos a registrarem os programas de governo. Talvez a punição mais severa seja a não reeleição. Pois é. Sim, acredita-se nisso, né? Mas se a gente vive nessa superficialidade, né? Porque assim, às vezes a superficialidade que tem como uma de suas faces o marketing político muito forte, né? Às vezes a verificação da concretização mesmo, ela é ocultada por um marketing bem feito, né? É incrível isso, você falar, bom, mas a pessoa sentiu algo na pele ou não sentiu algo na pele, e que às vezes o impacto do marketing na vida dela é mais forte do que a realidade que ela vive, né? Mas é verdade, né? Eu vejo um pouco por aí. Então, eu volto novamente àquele ponto. Eu acho que a gente pode aprimorar os instrumentos, a gente pode criar mesmo até instrumentos mais severos de sanção, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda que precisa mudar, né? Em se tratando de política no Brasil. E que se a gente analisa historicamente, isso está identificado, né? Nós somos uma democracia super jovem, a gente está aprendendo a fazer democracia, tudo aquilo que normalmente a gente ouve dizer, né? Mas seria muito importante que a gente tivesse como perspectiva mecanismos para transformar culturalmente essa forma de lidar com a política, né? E por isso que eu falei um pouco dessa questão do papel da educação, porque a educação, enquanto instrumento, enquanto política pública, é aquela que tem uma penetração talvez a mais capilarizada, né, em termos de sociedade. Então seria um espaço importante para se educar politicamente, né? Okay. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço. Ok, eu espero que ao final dessa série de entrevistas eu realmente tenha contribuído com a sua visão a respeito de cada candidato e que isso contribua principalmente agora ao final, a entrevista com o professor Oswaldo, de alguma forma para que você preste mais atenção e faça uma escolha mais responsável. Foi um prazer estar aqui com vocês, fazer esse conteúdo para vocês e a gente se vê por aí porque as novidades não param, hein? Então até mais!